Quarta-feira, 9/9/2020, ou melhor, 9 de setembro de 2020, eu sou Alexandre Matias. Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Aqui a obra aparentemente tinha dado um tempo, eu achei que desse para gravar agora, vamos ver se vai dar tudo certo. Tá aí um certo ruído, deixa eu abrir aqui um pouco a janela, né, que também é um som ambiente como um todo, não só o da obra, né, os passarinhos e tal, sempre bem-vindos, sei que por vocês também. Quarta-feira é dia de seriado, eu até estava cogitando falar de outro seriado, série ou seriado, inclusive eu falei isso com o Dodô outro dia, né, série é quando é algo contínuo, seriado é quando é algo repetitivo, tipo Friends. Eu falei mal de Friends aqui, muita gente ficou puta. Não sei se ficou puta, né? Mas enfim, veio reclamar. Pô, eu gosto de Friends, qual o problema, né? Enfim. Depois eu dedico um programa a falar de Friends, mas me ocorreu uma coisa de falar sobre séries que estão em aberto. Assisti os 3 primeiros episódios do The Boys, que eu já estava pensando em comentar aqui, que é uma série inspirada no quadrinho do Garfienes, se não me engano. Certinho, tá separado aqui. Exatamente, Garfienes. E estreou a segunda temporada agora, os 3 primeiros episódios já estão disponíveis e depois eles vão publicando aí episódio semanalmente. E os 3 primeiros, uma cena que tem uma música romântica que toca, que eu não... The Boys, inclusive, merece esse comentário, depois eu falo dele com mais propriedade, acredito que quando acabar a segunda temporada, porque eu acho que ele fala muito mais sobre política do que séries, que muita gente no ano passado curtiu, como Chernobyl e Years and Years. São séries sobre política, claro, né? Cada um a seu modo, mas eu acho que o The Boys, é muito dedo na ferida. O problema, assim, né, que uma série muito gore, né? Muito sangue, muita tripa, morte horrível, saca? O tempo todo. Característica do próprio quadrinho, né? Mas é um comentário sobre o que a gente está vivendo hoje, pesado, pesado. Muito bom, mas depois eu falo disso. Eu estou jogando mais esses questionamentos. Será que vale a pena esperar uma série acabar ou comentar uma série quando ela está em andamento? Eu vou fazer isso com uma série que ainda não acabou hoje, né? Um comentário menos sobre a série. Claro que eu vou falar sobre ela, que já está em sua... Eu fiquei impressionado com isso. 15ª temporada. Apenas. E está em aberto ainda. Continua rolando várias histórias dela. Já já eu falo sobre a série que você já sabe qual é, por causa do título do programa. E também lembrar que quarta-feira é o dia que eu escrevo a minha newsletter para enviar no dia seguinte. Então, caso você não esteja inscrito na minha newsletter, dá um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, e também pergunta como é que faz para colaborar com o meu trabalho aqui. Estou fazendo vídeos diariamente e trabalhando com isso, contando com o seu investimento financeiro no meu trabalho, né? Você paga aí R$30 no hambúrguer, R$20 no drink, pede comida fora e paga 50 conto no prato de comida. Paga esse valor aqui pra mim, pô. Tô aqui todo dia dando esse monte de dicas, chamando um monte de gente legal, e esse é o modelo de negócios, para usar um termo que eu não gosto, do Trabalho Sujo atualmente. Embora já tenha prometido que entrou setembro, né? E durante esse mês aí, provavelmente perto da primavera, devo ter novidades em relação a isso. Então, manda um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, tanto para perguntar como é que faz para entrar na lista de discussão, que os caras já estão criando um veículo, um blog, um fanzine. Os caras me incluem também, né? Mas eu fico muito mais observando, vendo como as coisas funcionam, do que propriamente ficar interferindo, vamos para lá ou vamos para cá. Inclusive, provavelmente domingo agora a gente tem mais um encontro, então manda também lá no e-mail, trabalhosujo@gmail.com, se você quer ou não participar. Se você não quer, precisa mandar, né? Se você quer participar dessa videoconferência que acontece no domingo à noite. A gente continua aí a conversa que a gente teve, e a partir dessa participação na videoconferência você é convidado para entrar na lista de discussão,
que é uma continuação do Climatias. A própria lista chama Climatias por conta disso, né? A gente fica trocando dicas, enfim, muita gente legal, muita gente que vocês já devem conhecer aí pelos comentários. E também, nesse mesmo e-mail, você pede para que eu te inscreva na newsletter, que sai todas quinta de manhã, que você pode também mandar colaborações em vídeo para cá, dando dicas de quarentena. Você também, espectador. Inclusive, hoje é um dia de uma dica de uma espectadora. E tem mais gente mandando. Agradeço aí a todo mundo que está finalmente tomando coragem, fazendo vídeo selfie de até 5 minutos, contando o que pode compartilhar com as pessoas nessa época bizarra que a gente está vivendo. Não acabou a quarentena, apesar da rua dizer o contrário. Você não é um trouxa porque está sozinho em casa. Você não está sozinho em casa. Há milhares de pessoas que estão em quarentena, dezenas de milhares, ouso dizer até centenas de milhares, quiçá milhões de pessoas no Brasil. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, então é bem tranquilo que você não é um idiota que está sozinho aí não, saca? Só aqui assistindo o Trabalho Sujo já tem centenas de pessoas, então mantenha-se vivo, acreditando na ciência. A quarentena não acabou, apesar de todos os indícios comerciais parecerem mostrar o contrário, né? Sala de cinema aberta, já estão falando em show, saca? Já estão falando em show, a gente vai ver isso aí, até, sei lá, outubro, novembro, vai ter gente fazendo, não, mas são só 400 pessoas. Tá bom, vai nessa. E quarta-feira também é o dia que eu abro o Bom Saber, a entrevista semanal que eu faço. Abre todo sábado. Se você colabora com o meu trabalho, você já assistiu já desde o sábado. Se não, quarta-feira é o dia que eu abro, e hoje eu vou chamar meu brother Matias Max, o grande Capitão Presença, dono da primeira head shop do Rio de Janeiro, blogueiro e fanzineiro de primeira hora, além de um dos principais entusiastas do quadrinho brasileiro. Depois eu vou falar disso aqui no programa mais pra frente. E também, e aí é um assunto principal na entrevista de hoje, talvez além, um dos principais repórteres de rua do Brasil hoje. Repórter, cinegrafista, fotógrafo. Matias está em todos os cantos, não é parente, o Matias dele é prenome, no meu caso é sobrenome. A gente só tem essa conexão de nome e a conexão de vibe também, né? Vocês vão ver, quem não conhece o Matias Max vai ver que figuraça. Então aproveita aí, se inscreve no canal, aperta o sininho, dá um like se você está gostando desse meu papo todo, que agora vamos começar com as dicas de fato. E se você apertar o sininho aí do YouTube, vai saber quando eu transformar esse arquivo, essa entrevista com o Matias Max pública. Então já faça isso aí, ou colabora comigo, manda um e-mail lá. Tem gente que eu estou devendo responder, inclusive. Já respondo. E agradeço a todos que já entraram em contato, mandando a colaboração mensal. A gente não estipula nenhum tipo, a gente, eu digo eu e vocês, né? Não estou falando sozinho aqui na primeira pessoa do plural. Cada um paga o quanto que der, do jeito que der, não precisa ficar se desculpando, sou servidor público, também sou freela, ganho pouco, cara. Só o fato de você estar falando assim, toma aqui esse dinheiro, porque eu curto o teu trabalho e eu quero que você continue fazendo isso não importa o valor, sério. Sério mesmo, sou de coração que eu falo isso. Então vou chamar aqui minha espectadora Sandra, que finalmente tomou coragem e mandou dicas de primeiríssima. Ela tem um momento aí de será aqui, mas dá uma sacada. Diga lá, Sandra. Pessoal, meu nome é Sandra, eu sou mais uma espectadora aqui do Climatias. Finalmente tomei coragem para gravar esse vídeo e vou tentar trazer algumas dicas legais do que se fazer para ajudar a enfrentar essa quarentena que parece que não acaba nunca, né? No meio de tantas dicas boas que já passaram por aqui, vai ser difícil trazer uma coisa bem legal, né? Mas vamos lá. Que onda, Sandra. A minha tentativa. Então,
Minha primeira sugestão é esse livro aqui, é o Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, que é um romance do Antônio Scarmeta, e ele fala do último plebiscito da era Pinochet, né? Mais especificamente da campanha publicitária que teve sucesso e derrotou o ditador. Esse livro ele foi adaptado para o cinema, e virou o filme No, que é estrelado pelo Gael Garcia Bernal. Super vale a pena também o filme. O livro e o filme são bem legais. Outros 2 livros que eu sugiro é sobre a Revolução Russa, mais especificamente sobre a participação da mulher na Revolução e as propostas e os debates que foram travados através das vozes femininas, né? O primeiro deles é esse aqui, é o da Wendy Goldman, Mulher, Estado e Revolução. E o outro é na verdade, uma coletânea de artigos e panfletos e ensaios que foram escritos pelas intelectuais russas na época da Revolução, que se chama A Revolução das Mulheres, e foi organizado pela Graziella Schneider. Esses 2 livros foram lançados em 2017 para o centenário da Revolução Russa. Sugiro ainda mais outros 2 livros que ajudam a gente a pensar como é possível transformar politicamente a sociedade, né? Mas não são de história, não são de movimentos históricos, processos históricos. São 2 livros escritos pelo médico psiquiatra Roberto Freire. Roberto Freire era um médico psiquiatra anarquista e ele criou o seu próprio método de terapia, que é a somaterapia. E o primeiro livro é o Sem Tesão Não Há Solução, onde ele, que na verdade é um apanhado de vários textos que ele escreveu ao longo dos anos 80, ou no fim dos anos 80, sobre psicologia e política. E o outro livro é o Ame e de Vexame, onde ele fala do autoritarismo que está presente nas nossas relações interpessoais e como a vergonha do vexame, a vergonha de nos expormos, de expormos os nossos sentimentos, foi incutido para que seja mais fácil a dominação. E se a gente perceber isso, é mais fácil da gente buscar elaborar esse tipo de comportamento e modificar, porque só assim mudando no microcosmo é que a gente pode mudar o macro e tentar melhorar a sociedade que a gente vive. E por fim, eu sugiro para quem tem interesse em estudar algum idioma agora durante a quarentena e que está com algum tempo e que está podendo pagar um curso particular, que procure o Abraço Cultural, que é um curso que fisicamente está aqui no Rio e em São Paulo, e o legal dele é que as aulas são ministradas pelos refugiados que estão abrigados aqui no Brasil. Eles têm curso de inglês, espanhol, árabe e francês. E são professores que estão refugiados, tem de países como a Síria, como Venezuela, como Congo, como... não lembro mais, mas tem bastante gente legal. Bom, as dicas eram essas e vamos sobrevivendo juntos. Quem puder ficar em casa e ler muita poesia, conversar com os amigos, cultivar coisas boas. Bom, era isso. Um abraço. Espero que curtam alguma das dicas. Tchau, tchau. Sensacional, Sandra. Olha aí. Passou a paranoia de aparecer. Que paranoia besta, né? Também tinha desse, não vou ficar julgando não, mas olha só. E ao nível dessas dicas, mulher.
Porra, muito foda, muito foda. Obrigado mesmo. Roberto Freire, inclusive, não é o político, né? Não confundam uma coisa com a outra. É um cara que merece muita atenção, né? Esses dois livros que ela citou, tanto Sem Tesão Não Há Solução como Ame e De Vexame, já foram best-sellers no Brasil. Muita gente já usou a lógica do cara e, independente de você adotar ou não, sabe o que ele fala. É muito foda, é muito foda. Fora o livro sobre a ditadura chilena e, nossa, muita coisa boa. Obrigado, viu, Sandra? Fora, resumiu aí a lógica do Climatias aí no final, né? Sempre pensar em coisas boas, afinal de contas, precisamos nos manter juntos e com a cabeça boa nessa época estranha, para falar o mínimo que a gente está vivendo. Vamos chegando aqui aos finalmente do Climatias e tenho essa dica de hoje. Quem fez tudo na história da humanidade? Ora bolas! Foram os alienígenas. Essa série que é produzida pelo Kevin Burns e coproduzida pelo Tsoukalos, o cara que você já deve ter visto, tem um cabelo parecido com o meu, embora dele seja mais alto ainda. Cada episódio é dedicado para falar sobre como cada um dos avanços da humanidade só aconteceu porque teve um alienígena que entrou na parada e disse que era bom fazer isso. Aí a pirâmide do Egito, as esculturas as cabeças lá na Ilha da Páscoa, as pirâmides astecas, todos os tipos de civilização, todos os avanços científicos, tecnológicos, as mitologias, tudo, é claro que foram alienígenas. Isso virou até um meme, já tem tempo, né? Porque essa série começa em 2004 e ela está no ar até hoje. É divertidíssimo, eu adoro essa série. Realmente, quando está passando, eu paro para ver. Quando caio num link sem querer, eu chego lá e assisto. Só que tem duas coisas aí que ela diz. Primeiro, é tudo ficção. Não acredite nessa merda. Não é possível que você vai acreditar que tudo foi feito por alienígenas. Que alienígenas? Cadê esses alienígenas que só aparecem para alguns e não Eu não estou duvidando de vida além da vida humana, não, sabe? Eu acho que pode existir vida em outros planetas, não duvido de aparições de OVNI, sabe? Eu acho que essas coisas todas estão aí nesse campo do mistério. Que eu acho interessante justamente o que essa série chama a atenção, né? Justamente esse campo do mistério, para usar aí uma referência de uma série recente. Tudo que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano. Então é isso, a série mergulha nesse oceano do desconhecido e o legal é justamente isso, e chega uma hora que você fala assim, não é possível, os caras chegaram na sexta temporada, cara, eles esgotaram todos os mistérios da humanidade, não é possível. Aí eles começam a procurar mistérios que você nunca tinha ouvido falar, coisas que aconteceram, e coisas que, desde o do ET de Varginha, né, coisa que é quase uma coisa... a palavra, me foge a palavra específica. Não é curioso, Ai, odeio quando acontece isso. Estou procurando aquela palavra específica, ela não vem. Mas enfim, essa pitoresca, né? Exatamente, adoro conseguir. Histórias pitorescas que aconteceram em vários países do mundo, em várias épocas diferentes, lendas medievais, coisas da antiguidade no Oriente, coisas que aconteceram na Polinésia durante a Segunda Guerra Mundial, Triângulo das Bermudas, por aí vai. Mas parta do pressuposto que é tudo ficção. E aí entra o segundo ponto, que é isso aqui, ó. Seu History. Quem produziu isso aqui é um canal que chama History Channel, que teoricamente é um canal comprometido com a história. Mas lança essa porra desse seriado que é pura ficção, balela, especulação, pseudociência. Como isso? Sabe, se vocês têm noção disso, maravilha, embarca, vai nessa, saca? Mas isso é vendido como se fosse verdade, como outras coisas nesse canal. Né? Eu lembro quando eles mudaram
o nome, tá, a campanha deles de não se referir, falar de seu history, e o lance do seu history era muito o seu canal history, o history channel que você quer, né? E eu sempre lia como seu, tipo senhor, sabe, seu history, esse seu history, e lá vem contar papo furado. Desde que eles começaram isso, parece que é isso, o seu history é um tiozinho que fica contando papo furado, umas histórias que quem acredita nesse caô aí, o que conecta exatamente com a época que a gente está vivendo. Eu nem vou falar do nome do programa, nem do idiota que apresenta o programa, porque eu acho que está muito claro, né, entre outras coisas que aparecem nesse canal e outros canais, né. Eu acho que vale aí uma especulação em relação a... uma observação, uma coisa de pensar um pouco sobre... Primeiro, falando especificamente de história. A história é uma construção, né? Tudo que a gente sabe, que a gente diz que é fato que aconteceu, né? Como cada um de nós somos, né? A história e a memória são ficções criadas ou por nós mesmos ou por outras pessoas para fazer com que mais pessoas acreditem naquela ficção, naquela história inventada que foi contada para fazer parecer com que fosse verdade. E aí vamos sair um pouco dessa história com H maiúsculo e falar da história com H minúsculo, a nossa própria história, né? Como a nossa própria biografia é uma edição das coisas boas que a gente quer lembrar e a gente tira as coisas ruins, ou as coisas ruins a gente acaba... Tem gente que acaba deixando com um tamanho, uma proporção maior do que deveria, ou o contrário, né? Mas é tudo isso. Somos o fruto de uma edição ficcional em cima de fatos que realmente aconteceram, né? Nossas lembranças partem disso, as lembranças da história também. Seja você querer dizer que o período mais próspero da história do Brasil foi a ditadura militar brasileira, que anta, quanto você falar que a era Vargas, ou a era Lula, ou quando os holandeses invadiram o Recife, ou quando os portugueses invadiram, os franceses invadiram o Rio. Isso tudo é uma ficção criada por muitos historiadores, alguns historiadores de fato, outros historiadores de Araque, filósofos, pensadores que acabam norteando de acordo com a sua corrente política, né, com a sua ideologia. Não dá para discernir, separar uma coisa da outra também, sabe? Não tenta ficar achando que a história, fatos são fatos, sabe? Até o fato é meio duvidoso dependendo do que é o fato, né? Vários fatos, né? A gente for puxar aí, toda a história de teoria da conspiração vem daí. Mas, independente disso, é ótimo o Alexandre, sabendo que é mentira, que é ficção, que está trabalhando só com especulação, do mesmo jeito que o Arquivo X, do mesmo jeito que o Stranger Things, vai nessa. Agora não cai nesse papo, não. Pode ser que, eventualmente, uma ou outra coisa que aconteceu na história da humanidade tenha interferência de inteligências que a gente não consegue detectar. E nem precisa ser de outro planeta, outra dimensão, outra frequência. Mas achar que tudo é isso? Tá louco, né? E assim encerro mais um Climatias, também lembrando da pergunta se vale a pena comentar séries antes delas acabarem. Queria agradecer a obra aqui do lado, que fez pouquíssimo barulho, só um caminhão dando ré, pouca coisa, pouco conversando, então podemos contar com um programa quase normal, né? Lembrando que mais tarde tem o Bom Saber, aberto para o público em geral, entrevista com o Matias Max, e sabe como é, né? Amanhã, tudo de novo.